Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, tá bom? Eu me chamo Rafael dos Anjos, o seu professor aqui do curso Domínio Física, e hoje, gente, vamos iniciar um tema que tem muita importância para a sua prova do Enem. Sério, cara. Todo ano, toda edição do Enem, sempre vem questões desse assunto, que é sobre eletrodinâmica, né? E essa aula inicial, gente, eu vou dividir ela em duas partes, tá bom? Que é a parte sobre corrente elétrica, tá? Porque é uma parte mais conceitual e tem muitos detalhes que eu quero colocar aqui em exposição para vocês, tá bom? É, e também, gente, focar naquilo que realmente cai na sua prova, tá bom? Então, olha só, eu já deixei tudo esquematizado aqui, então peço a vocês que pegam papel e caneta para você deixar tudo anotadinho, porque agora eu vou te ajudar a dominar a física do Enem, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, olha só. A aula de hoje é sobre o tema a corrente elétrica, a parte 1, tá bom? Certo? Depois a gente vai ver a parte 2, que vai ser um estudo mais quantitativo, né? Na parte 2 a gente vai fazer mais cálculos. Na parte 1 é uma parte mais qualitativa, mais conceitual. Então vamos lá, Rafinha. O que é que eu preciso entender para começar o nosso estudo de eletrodinâmica, tá bom? Gente, olha só. Primeira coisa, a gente vai ter que saber o que é que a eletrodinâmica estuda. Qual é a parte, ou melhor, o que é que esse ramo da física chamado eletrodinâmica vai estudar, para a gente compreender, né, os fenômenos que são explicados por esse ramo da física. Né? Então, olha só, gente, deixa eu pegar aqui o marca-texto, tá? Para ficar bem bonitinho aqui anotado. Então, olha só, olha para o slide aí, gente. Olha para o slide. Bom, o que você precisa saber é o seguinte, que a eletrodinâmica é uma parte da física que vai estudar o quê, gente? Os portadores de carga elétrica, certo? Em movimento, tá bom, gente? É isso que nós vamos estudar, certo? Nós vamos estudar aquelas partículas que contêm carga elétrica, só que agora em movimento. Mas, Rafinha, existe uma parte da física que estuda esses mesmos portadores de carga elétrica, mas em repouso? Sim, e tem fenômenos que são associados a essas cargas elétricas quando elas estão paradas. O ramo da física que estuda as partículas portadoras de carga elétrica em repouso é a eletrostática, tá bom? A palavra estática entenda como repouso, parado, tá bom? Já a eletrodinâmica, a palavra dinâmica você vai entender como movimento. Vai ser a parte da física que vai estudar esses mesmos portadores de carga elétrica, só que agora em movimento. E, é claro, existem fenômenos que são explicados por esse comportamento das cargas elétricas em movimento, tá bom? Mas, Rafinha, quem são esses portadores de carga elétrica? Gente, preste atenção. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas que compõem o átomo, tá bom? É algo que está dentro, é próprio dessas partículas, tá? E essas partículas que portam a carga elétrica, elas são a que nós vamos estudar hoje, tá bom, gente? São os elétrons que possuem, né, que portam uma carga elétrica do tipo negativa, tá bom? Vamos também analisar os íons, tá bom, gente? Os íons positivos e os íons o quê? Negativos, tá bom? Certo? Então, esses portadores de carga elétrica são mais comuns, né, para a gente no estudo da eletrodinâmica. Os elétrons, que possuem carga negativa, os íons positivos e os íons negativos. Eu quero que você entenda, gente, o seguinte, que existe corrente elétrica de cargas positivas, tá bom? Para você não ficar amarrado naquilo que a gente estuda, ou às vezes lê em livros didáticos, que a corrente elétrica é só de elétrons que possuem carga negativa. Não, não, não. Existe corrente elétrica também de portadores de cargas positivas, tá bom? Certo? Mas, Rafinha, a corrente elétrica de carga positiva de prótons, cara, pode até sim ter corrente elétrica de prótons, mas não é isso que nós estamos analisando. Porque não é somente o próton que tem carga elétrica positiva. Lembrando que o próton é a partícula, né, componente do átomo, mas está lá no núcleo atômico. É difícil do próton se deslocar ali, né, porque está amarrado ali no núcleo atômico, tá bom? Certo? Então, beleza. Agora sim, gente, uma definição agora aqui, sabe? Sobre o que é corrente elétrica, tá bom? Então, já entendemos que a eletrodinâmica é o que nós vamos estudar, né? Os portadores de carga elétrica em movimento, certo? E agora, o que é corrente elétrica, gente? Entenda a corrente elétrica como um fluxo, tá bom? Fluxo de algo, corrente, fluxo. Aqui, elétrica de eletricidade, tá bom? Certo? Mas olha só, qual seria o conceito, a definição de corrente elétrica? Olha só, gente. É um movimento ordenado. É aqui que é a palavra-chave. É um movimento ordenado de portadores de carga elétrica no interior dos condutores. Daqui a pouco, gente, nós vamos analisar, conhecer todos os tipos de condutores e quais são os portadores de carga elétrica no interior desses condutores, tá bom?
Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado. Algo, um agente físico que vai ordenar com que esses portadores de carga se movimentem, né? De maneira ordenada, tá bom? Certo? Por exemplo, aqui, gente, eu tenho um fio elétrico condutor de eletricidade, né? Um fio elétrico, ele é um condutor sólido, né? Porque no interior dele é um metal que tem ali, né? Certo? E dentro do fio elétrico, daqui a pouco a gente vai estudar mais a respeito disso, ele contém elétrons livres, né? À vontade para formar a corrente elétrica. São esses elétrons livres que vão ser os portadores de carga elétrica, né, no condutor metálico, que no caso é o fio elétrico, tá? Então, esses elétrons livres, inicialmente, eles estão em movimento desordenado. Quando eu falo movimento desordenado, eles estão se movimentando de forma totalmente aleatória no interior do condutor, certo? E isso, como não é uma corrente, ou seja, um movimento ordenado, né, de partículas ali, então não é corrente elétrica. Quando os elétrons estão em um movimento totalmente desordenado, não é corrente elétrica. Mas existe alguém que vai pegar esses elétrons e vai dar uma ordem para eles se movimentarem, por exemplo, em um sentido, tá? Por exemplo, tá bom, gente? Aí, quando você pega esse mesmo fio e conecta, por exemplo, numa bateria, né? A bateria, aqui é nossa fonte de energia. Ela tem um polo positivo, tá bem aqui, ó, e tem um polo que negativo. Olha lá no slide, gente, tá bom? O que vai acontecer, gente? Aqui vai gerar uma diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica, tá bom? Essa diferença de potencial vai criar um campo elétrico, gente. Um campo elétrico, você estuda muito isso você estuda isso na eletrostática, né? O campo elétrico vai do polo da parte positiva para a parte negativa. Por isso que está a seta aqui do campo elétrico nesse sentido, né? O campo elétrico, gente, é ele que vai dar a ordem aos elétrons para se movimentar de forma que ordenada, em um sentido, por exemplo, né? Aí esse campo elétrico vai aplicar uma força elétrica nesses elétrons e essa força elétrica vai guiar, né? Vai alterar o movimento desses elétrons em um único sentido. Lembra que antes eles estavam se movimentando de forma totalmente aleatória? Através do campo elétrico, que vai aplicar uma força elétrica nesses elétrons, vai fazer com que esses elétrons se movimentem de forma ordenada, né? Aí você vê os elétrons aí, ó, se movimentando tudo de forma bem organizada. É claro, gente, que isso aqui é só um esqueminha para você entender, tá bom? Não é para você ficar amarrado na ideia que os elétrons vão se movimentando livremente, bonitinho por dentro do condutor, que não é assim. Mesmo esses elétrons se movimentando em um sentido, de forma ordenada, esse movimento ainda é muito caótico, tá bom? Que depois você vai estudar comigo em resistência elétrica, que você vai ver que esse movimento, os elétrons não estão indo retinho, bonitinho, não. Estão indo tudo de forma assim caótica, mas em um sentido, tá bom? Aí você vai entender que é uma corrente contínua, tá? Então, o que acontece aqui? Esses elétrons livres, agora, olha só no slide, gente. Como eles estão em movimento ordenado, vai ser uma corrente. E nesse caso, uma corrente de elétrons, né? Então, aí eu vou ter uma corrente de eletricidade. Corrente o quê? Elétrica. Então, eu posso concluir, gente, que a corrente elétrica, olha só. A corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores elétricos, portadores de carga elétrica, né? No interior dos condutores. Cuidado! Eu não estou dizendo a vocês que a corrente elétrica ela é somente de elétrons. Olha para mim aqui, por favor. Olha na câmera, para mim, por favor. Eu não estou dizendo a vocês que a corrente elétrica é formada apenas por elétrons. Não. Pode ser formada por elétrons, por íons positivos e íons negativos. Ou pode ser formado por qualquer tipo de carga elétrica ou por qualquer tipo de carga positiva. Desculpa. Ou pode ser formado por qualquer tipo de carga elétrica negativa ou positiva, tá bom? Certo? Basta que essas cargas, ou esses portadores de carga elétrica positiva ou negativa, estejam se movimentando de forma que ordenada e vai ter o que você chama de corrente elétrica. Com isso, gente, no tópico 3, eu quero que você entenda o conceito de condutor de eletricidade. É claro que muitas das vezes a gente já tem esse conhecimento de forma intuitiva, né? Ah, um condutor é aquele que permite a eletricidade, é aquele que conduz a eletricidade. Sim, está correto. Mas a gente tem que fazer uma análise mais técnica disso aí, tá bom? Que o Enem tem um apreço em perguntar essas coisas, tá? Bom, primeiro, vamos entender aqui. O que é um condutor elétrico, né? São materiais, tá bom, gente? São materiais que o quê? Olha só, gente, a palavra-chave. São materiais que possuem um excesso de portadores de carga elétrica. Repito, o material que é condutor elétrico é porque dentro dele está cheio de portadores de carga elétrica disponíveis ali para se movimentar de forma ordenada, ou seja, para formar a corrente elétrica. É um excesso de portadores. Esse excesso, é esse exagerado quantitativo de portadores de carga elétrica ali no interior do condutor, do material, que vai fazer com que surja a corrente elétrica. E aí, é claro, com isso, você vai perceber que o material
conduz a eletricidade com facilidade, né? Beleza. Então, gente, tipos de condutores. Precisamos saber classificar. Gente, essa parte é importante, tá bom? Pode não ser que seja cobrado isso numa questão de física, mas pode ser cobrado numa questão de química, tá bom? Então, eu preciso que você entenda os tipos de condutores. São 3 tipos, tá bom? Os 3 tipos de condutores que são nomeados assim, ó, condutores sólidos, os condutores líquidos e os condutores o quê? Gasosos, tá bom? Vamos analisar cada um deles. O condutor sólido, gente, olha lá no slide, também chamado de condutor de primeiro que classe, tá bom? Os materiais nos quais os portadores de carga elétrica em excesso, né, são os elétrons o quê? Livres, tá? Gente, olha para mim aqui, por favor. Olha para a câmera. O que eu quero que você entenda a respeito dessa classificação de condutor? O tipo de condutor e qual é o tipo de carga elétrica em excesso. Vou repetir. O tipo de condutor e o que dentro dele tem excesso de portadores de carga elétrica. Isso é o que você tem que saber, tá? No condutor sólido, qual é o tipo de portador de carga elétrica em excesso? Elétrons livres, tá? Então, olha só, aqui eu tenho como exemplo de um condutor sólido, de novo, um fio elétrico. Um fio elétrico, ele contém um bando de elétrons livres, né? Se movimentando aqui de forma ordenada. São esses elétrons livres que vão formar aqui, ó. Olha só, são esses elétrons livres aqui, ó, que vão formar a corrente elétrica, tá bom? Certo? Então, aqui no interior deles, o que nós temos são elétrons, né, como já está no texto ali, livres, em excesso. Certo? Aí, olha só, gente. Olha no slide. A corrente elétrica no interior do condutor é denominada corrente eletrônica, né? Corrente eletrônica, gente, pelo fato de ser elétrons que estão se movimentando ali no interior. Essa palavra eletrônica vem da palavra elétrons, tá? Certo? Beleza, gente. Aí temos, quais são os exemplos, Rafinha, de materiais, materiais condutores do tipo sólido, de primeira classe. Primeira classe. São todos os metais e o grafite. O grafite é um condutor, tá bom, gente? Certo? Perfeito. E o que são esses elétrons livres? Gente, o elétron livre é o seguinte, olha só, bem aqui eu tenho um átomo, tá bom? A representação de um átomo, certo? Aí esse átomo tem aqui camadas onde os elétrons orbitam o núcleo, né? A camada mais interna e as camadas mais o quê? Externas, né? Certo? São chamadas de camadas de valência. Perfeito. Aí o que acontece? Esse elétron, por exemplo, bem aqui assim, ó, como ele está mais próximo do núcleo atômico, olha para mim, a força elétrica ali é mais intensa. Aí esse elétron é mais difícil de ser solto do átomo. Os elétrons, gente, eles são as partículas que têm a capacidade de sair do átomo e voltar para o átomo, tá bom, gente? Mas não são todos os elétrons que compõem o átomo de determinados materiais, certo? Não são todos os elétrons. Tem uma camada ali do átomo onde a parte desses elétrons tem essa capacidade de sair e voltar. Essa camada aqui, gente, vai ser a camada mais externa, que no caso onde está esse elétron bem aqui, né? Ou seja, essa camada mais afastada aqui, ó, do núcleo atômico, é onde você vai ter o elétron de valência, né? Esse elétron de valência aí, né? Como ele está mais afastado do núcleo atômico, a força elétrica ali é baixa, né? Vamos dizer assim. Aí esse elétron aqui ele tem a facilidade de sair. Se ele ganhar um pouquinho de energia, ele sai. Aí ele fica livre no material. Porque o cara pensa assim, ele sai do elétron, ele sai do material, vai embora. Vai para onde? Para o espaço? Não. Ele sai da força eletrostática do núcleo atômico, mas ele fica ali vagando dentro do material. Aí por isso que ele vai ser chamado de elétron livre, tá bom? Então, olha só. São os elétrons livres que têm ligações fracas com os seus núcleos atômicos, né? E podem se desprender facilmente do átomo, né? Quando um campo elétrico é aplicado ao metal, os elétrons livres são impulsionados em uma direção específica, criando uma corrente elétrica, tá? Como eu disse a vocês, esses elétrons saem do átomo, mas eles ficam ali no material vagando, eles ficam se movimentando de forma totalmente aleatória, é um movimento desordenado. Aí o campo elétrico vai lá, aplica uma força elétrica e orienta eles para se movimentar, formando um fluxo no caso aqui, um fluxo de elétrons, né? Aí vai ser uma corrente eletrônica, né? A grande quantidade de elétrons livres em metais é o que os tornam, nos metais, então aqui é o que os tornam, tá bom? Excelentes condutores de eletricidade. Então, gente, o metal ele é condutor, por quê? Porque dentro dele tem um excesso de elétrons livres. São esses elétrons livres em excesso que vão formar a corrente elétrica quando é aplicado um campo elétrico sobre eles, tá bom? A facilidade com que esses elétrons se movem permitem que a corrente elétrica flua facilmente através do material. Gente,
Anota isso aí, cara. Anota isso aí no teu material, tá bom? Dá um pause aí no vídeo, tá ok? Anota bonitinho, porque você vai assimilar esse conhecimento teórico aí anotando, tá bom, gente? Depois a gente vai fazer exercício. Vai ter uma lista aí com 50 questões no mínimo, gente, para desse assunto. Sério, cara. São muitas questões que é para você treinar e assimilar esse conteúdo, tá bom? Beleza. E o condutor líquido, Rafinha, também chamado de segundo o quê? Classe. Ah, Rafinha, acho que eu estou entendendo agora. Beleza. O condutor líquido são materiais, né, os quais a carga elétrica em excesso são íons positivos e íons o quê? Negativos. Entenda aqui, gente, a jogada. Olha para mim, por favor. No condutor metálico, o portador de carga elétrica em excesso é o elétron livre. No condutor líquido, né, que é o condutor de segunda classe, os portadores de carga elétrica, ou seja, as partículas que vão formar a corrente elétrica ali no interior do líquido, são íons. Íons positivos e íons negativos. Então, olha só. Isso aqui vai ser importante porque você vai linkar com química, tá bom? Aqui eu tenho, por exemplo, um recipiente com água e joguei aqui algum, sei lá, posso ter jogado aqui cloreto de sódio, tá bom? Na+Cl, né? Certo? Quando chegar aqui, ele se dissocia, né? Ficando Na+, né? Se eu não me engano, Na+, e Cl o quê? Menos. Ou seja, o cloreto de sódio aqui, NaCl, que é também chamado de sal, de quê? Sal de salgar, Rafinha? Sal de cozinha, rapaz. Tá? Ele se dissocia, formando íons positivos e negativos. Aí, quando você aplica um campo elétrico aqui, esses íons, por exemplo, esse íon ânion aqui vai se movimentar no sentido para cá, né, como está aqui no desenho, e esse íon cátion aqui vai se movimentar no sentido, ou seja, tu tem movimento de cargas elétricas positivas e negativas de forma ordenada, só que cada um para um lado assim, ó, tá bom? O Cl- vai para o ânodo, certo? O Na vai para o cátodo, né? Movimento de cargas elétricas de forma ordenada, tá? Certo? Ah, bom, eu escrevi aqui em cima do texto. Vou apagar para você ficar bonitinho aqui, ó. Tá? É o sal de cozinha ali, ó. Beleza, Rafinha. Agora sim, Rafinha, eu tô entendendo. Sal de cozinha. Que bom que você tá entendendo, gente. Certo? Fico feliz por estar ajudando vocês, tá? É o sal de cozinha. A corrente elétrica no interior do condutor líquido é denominada corrente iônica. Simples. Por que corrente iônica, Rafinha? Porque é formada por íons, cara. Certo? É formada por íons. Corrente elétrica formada por elétrons tem o nome de corrente eletrônica. E corrente elétrica formada por íons é chamada de corrente o quê? Iônicas. Corrente iônica. Vamos lá. Exemplo, soluções eletrolíticas de sal de cozinha e água, tá bom? Um exemplo. Aí, olha só, a corrente iônica, gente. Os íons em solução. Quando um eletrólito, como um sal de cozinha, um ácido ou base, só lembrando, gente, que o NaCl ali, que eu coloquei como um exemplo, foi apenas um tipo de sal, né, que foi colocado ali, que se tornou, fez com que a água ali, junto com esse sal, se tornasse condutora, tá bom? Mas pode ser outras coisas, outros tipos de sais, ácidos ou até mesmo base, tá bom? É dissolvido em um solvente, que no caso é a água. Ele se dissocia em íons, né? Beleza. Aí, aplicando o campo elétrico, ao aplicar um campo elétrico na solução por meio de eletrodos, os íons começam a se mover. Os cátions são atraídos pelo eletrodo negativo, enquanto os ânions são atraídos pelo eletrodo quê? Positivo, né? Como eu falei ainda há pouco, né? O ânion aqui, ó, ou o íon negativo se movimenta nesse sentido, e o íon positivo no sentido oposto, de forma ordenada. Gente, na aula 2 a gente vai aprender a calcular a corrente elétrica nessas soluções eletrolíticas, tá bom? É muito simples, cara. Condutor gasoso, gente, interessante uma coisa que é o seguinte: os gases, em suas condições normais, eles são isolantes. Mas quando eles são colocados em condições extremas, eles deixam de ficar isolantes e se tornam condutores, né? E quais são os portadores de carga elétrica em excesso, no caso dos gases, quando se tornam condutores? Íons positivos, íons negativos e elétrons, tá bom? Então, o condutor gasoso, gente, dentro dele, no interior dele, vai ter 3 tipos de portadores de carga: elétrons, íons positivos e íons negativos, tá bom? Certo? Aí, como eu falei ainda há pouco, os gases em condições normais são isolantes, ó, são isolantes elétricos, tá? Pois suas moléculas são neutras e não possuem cargas livres para se movimentar. Não possuem, tá? Cargas livres para se mover.
No entanto, sob certas condições, um gás pode se tornar condutor. É quando você quebra a rigidez dielétrica do ar, do gás, né? E é um isolante. Lembrando que o material isolante, tudo bem, entendemos que são materiais que não permitem a passagem de eletricidade. Aí que você tem que ter o cuidado. Eles permitem sim, mas em certas condições, em condições totalmente extremas, tá? E aí tá aqui, o material isolante. Então, não possui excesso de portadores de carga elétrica, tá? Disponível para se movimentar, para formar a corrente elétrica. Gente, presta atenção. Os condutores, eles têm excesso de portadores de carga elétrica. Aí tem três tipos de condutores: o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, quais são os portadores de carga elétrica no sólido? Elétrons. Nos líquidos, quais são os portadores de carga elétrica nos líquidos? Os íons positivos e negativos. E no condutor gasoso, quais são os portadores de carga elétrica? Íons positivos, íons negativos e os elétrons, tá bom? É isso que você tem que entender, certo? E no isolante, ele não possui esse excesso, certo? E lembrando, e não possui esse excesso de portadores de carga elétrica. E lembrando que o isolante ele pode se tornar condutor, mas em condições totalmente extremas, tá bom? Quais são as características, Rafinha, dos isolantes? Importante isso, gente, porque o Enem não vai perguntar qual é o tipo de isolante. Não. O que é um isolante elétrico? Não. Ele vai querer que você saiba analisar as características. Bom, a primeira característica é isso aqui, gente. A alta resistividade elétrica, tá bom, gente? A resistividade elétrica, gente, eu coloquei aqui no texto, ó, é uma propriedade intrínseca de um material que se opõe ao fluxo de corrente elétrica através dele. É algo que vai dificultar, né, a passagem da eletricidade ali. Quanto maior a resistividade, certo? Gente, lembrando que isso aqui é uma das características, tá bom? Quanto maior a resistividade, mais difícil é passar a corrente elétrica pelo material, tá bom? E, é claro, como ele não tem excesso de portadores de carga elétrica, né, difícil mesmo vai ter a corrente, né? Alta rigidez elétrica, né? É a medida... O que é rigidez elétrica? É a medida da máxima tensão elétrica que ele pode suportar. É tipo assim, o que vai tornar o isolante condutor é a tensão elétrica aplicada nos seus extremos, é a diferença de potencial. Se essa diferença de potencial for um pouquinho grande, não rompe a rigidez elétrica do material isolante. Aí não passa corrente elétrica. Agora, se tiver uma diferença de potencial bem notável, assim, uma diferença de potencial grande, pode romper a diferença, a rigidez elétrica do material isolante. É tipo assim, suponha que a diferença de potencial seja 50 volts. O material continua isolante. Lembrando que essa diferença de potencial está sendo aplicada no material isolante. Mas se essa diferença de potencial for 10 mil volts, putz, 10 mil volts perto de 50 volts é muita coisa, né? Certo? Então, isso vai fazer com que o material não suporte essa grande diferença de potencial. Como ele não suporta, eu vou romper a rigidez dele. Aí vai fazer com que vai gerar tipo um caminho ali livre para passar cargas elétricas, tá bom? É o caso que acontece, por exemplo, gente, nas descargas elétricas na atmosfera, né? Os raios, né? O ar atmosférico é um isolante, né? Você não pega choque no ar, né? Já pensou se o ar atmosférico fosse condutor? Coitado da gente, né? Estaríamos pegando choque nesse exato momento, certo? Mas quando tem uma nuvem de chuva bem carregada mesmo, bem densa, ela está bem eletrizada. Pode ser positivamente ou negativamente. E o chão, que no caso do planeta Terra ali, ele é um depósito de elétrons. Então vamos supor que a base da nuvem ali está bem positiva. E a base aí essas cargas positivas vão atrair as negativas na superfície do planeta Terra, né? Aí bem aqui vai gerar uma diferença de potencial gritante, tantos volts ali, certo? Aí quando essa diferença de potencial é muito intensa, aí é claro, vai criar um campo elétrico. Aí com essa diferença de potencial grande, vai romper a rigidez elétrica do ar atmosférico. Vai abrir tipo um caminho. Aí a corrente elétrica vai, né, passando ali, certo? Baixa condutividade elétrica, que é uma outra característica clássica, né, dos isolantes, né? Certo? É uma propriedade física que descreve a capacidade de um material conduzir eletricidade de forma limitada, tá bom? Perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí, olha só, isso aqui eu já falei praticamente, né? Quais são as causas da corrente elétrica, né? Inicialmente, os elétrons no condutor metálico estão em movimento desordenado. Eu estou levando em consideração um condutor sólido, tá bom? Mas isso serve para tanto o condutor líquido ou gasoso, tá?
Aí tá aqui, ó. Aí quando aplica um campo elétrico, esses elétrons se movimentam. Olha só. Então a causa da corrente elétrica, muito importante, gente. A causa da corrente elétrica é a existência de uma diferença de quê, meus amigos? De potencial, chamada de DDP, né? Também conhecida como tensão elétrica. São os volts, tá bom? 110 volts, 220 volts, que a gente está acostumado nas nossas residências. 5 volts, 1,5 volts, por exemplo, das pilhas e baterias. 60 ampere-hora já vai ser ali 60 ampere-hora, vai ser quantos volts por milhão? Não, é carga elétrica, né? Certo? Nas baterias de automóvel são 12 volts, lembrei, 12 volts, né? É a diferença de potencial, certo? Essa diferença de potencial cria um campo elétrico, como a gente já vem citando aí, no interior do condutor, e esse campo elétrico, gente, vai fazer surgir força elétrica nas partículas, colocando elas em movimento, tá bom? Sentidos da corrente elétrica, gente. Existem duas maneiras de descrever o sentido da corrente elétrica: o sentido real e o sentido convencional. É muito simples isso, mas você tem que ter atenção. O sentido real que a gente está analisando é isso aqui, ó. Tá vendo que tu tem uma bateria onde tem um polo positivo e bem aqui tem um polo negativo, né? Certo? O sentido real, gente, da corrente elétrica é o sentido verdadeiro do movimento dos elétrons livres, ó. Por quê? Porque o polo negativo com o negativo dos elétrons vai ter repulsão. Aí esse elétron vai se movimentar nesse sentido aqui, ó. Tá aqui acerta, ó. Na corrente elétrica, o sentido real da corrente elétrica é sempre do polo negativo para o polo que positivo, o sentido real. Tá? Então tá aqui, ó. O sentido real, o que que vai dizer aqui, ó? Esse sentido descreve o movimento físico dos elétrons livres, o movimento verdadeiro, tá bom? Por isso que eu falo movimento físico, movimento verdadeiro. Que são repelidos pelo polo negativo e atraídos pelo polo positivo. Então, bem aqui, gente. Portanto, nunca esqueça disso aqui, gente. É isso aqui que você tem que levar para uma prova, ó. Portanto, no sentido real, a corrente elétrica flui do polo negativo para o polo positivo da fonte. Não esquece. O sentido real é o sentido verdadeiro do movimento dos elétrons livres, que vai do polo negativo para o polo quê? Positivo do circuito. Então, nunca esqueça disso. Aí tem o sentido convencional, gente. O que acontece, gente, deixa eu explicar logo aqui a vocês, que no estudo da eletricidade, né, no desenvolvimento do estudo da eletricidade, acreditavam-se antigamente que a corrente elétrica era formada por cargas positivas, que a corrente elétrica era formada por portadores de cargas positivas. Eles acreditavam que era assim, né? Aí, por que afins acreditavam? Porque ainda não tinha sido descoberto o elétron, tá bom, gente? O elétron ainda não tinha sido descoberto e eles não imaginavam que era o elétron que seria a causa da corrente elétrica em fios metálicos, fios condutores, né? Certo? Aí no sentido convencional é o contrário, ó. Tá aqui de novo o polo positivo da bateria e o polo negativo aqui dela, ó. Certo? A corrente elétrica convencional é como se fosse formada por portadores de cargas positivas. Aí, ó, positivo com positivo das cargas, repulsão. Aí as cargas se movimentavam nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, o sentido convencional, vamos ler aqui, ó, é o sentido que foi estabelecido historicamente, como eu disse a vocês, né, historicamente. Antes da descoberta do elétron, os cientistas acreditavam que a corrente elétrica era um fluxo de cargas positivas e por convenção, né, ou seja, o homem foi lá, convencionou que vai ser assim e assim vai continuar, né? O sentido da corrente elétrica é definido pelo movimento de cargas positivas, tá bom? Lembrando, a corrente elétrica, ela pode ser formada por cargas positivas e negativas, tá bom? Certo? Mas aqui na época eles acreditavam que era só formada por cargas positivas. Depois viram que era formada por cargas negativas nos condutores metálicos, né? Aí depois, com o avanço dos estudos, né, aí viram que tinha cargas positivas e negativas em outros condutores. Assim, no sentido convencional, bem aqui, gente, a parte importante que você não pode esquecer, ó. Essa parte bem aqui que eu estou marcando. Assim, no sentido convencional, a corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo da fonte. Gente, olha só. Sentido real é do polo negativo para o positivo. Olha para mim. Sentido convencional é do polo positivo e para o polo negativo. Tu precisa saber essas duas diferenças. Mas, Rafinha, para o resto do nosso estudo em eletrodinâmica, qual desses sentidos a gente vai utilizar? O sentido convencional, tá bom, gente? Quando a gente for estudar circuitos elétricos, a gente vai andar no circuito, né? Aí você vai analisar a corrente elétrica saindo do polo positivo da bateria e entrando no polo negativo dela. É a corrente convencional. Mas, Rafinha, não é o verdadeiro real? Sim. Mas tanto faz o sentido, os fenômenos serão os mesmos, tá bom?
mas a gente vai utilizar o sentido convencional, tá? Do polo positivo para o negativo. Tipos de corrente elétrica. Importante isso aqui, gente. Aqui tem muita informação escondida, tá? E seria um chamariz para o Enem cobrar coisas relacionadas aos tipos de corrente. Existem basicamente dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. Vamos analisar. Primeira delas, a corrente contínua. Nesse tipo de corrente, o fluxo de elétrons, lembrando, gente, que eu estou utilizando aqui, gente, ó, condutor sólido, tá bom? Ocorre apenas em uma direção, né? Então, o condutor, desculpa, a corrente contínua é porque os portadores de carga elétrica se movimentam numa única direção, tá? Ó, tá aqui uma representação. Os elétrons se movimentando somente em um único sentido. Tipo um fluxo de água, quando a água vai por dentro da mangueira, assim, ó, somente em um único sentido, tá bom? Tá? A polaridade da fonte de energia, polo positivo e negativo, permanece constante. É tipo aqui, gente. Por exemplo, aqui pode ser o polo positivo, né, porque vai atrair os elétrons, e aqui o polo negativo. Isso aqui sempre vai ser constante, nunca vai mudar. Depois você vai estudar na corrente alternada, aqui é positivo, depois vira negativo. Aí aqui é negativo e vira positivo. Aí vai se alternando. Positivo, negativo. Aí os elétrons ficam dançando assim, para um lado e para o outro. A intensidade da corrente elétrica pode ser constante ou variar ao longo do tempo, mas a direção, não esquece, a direção do fluxo não se altera, por isso que é contínua, tá? Quais são, gente, essa parte é importante, de verdade. Vocês precisam conhecer quais são as fontes de corrente elétrica contínua. São as pilhas, as baterias, as células fotovoltaicas e o carregador de celular. Isso, gente, a pilha, quando ela está lá no controle remoto da sua televisão, ela fornece corrente elétrica contínua para o controle remoto funcionar. As baterias, para elas poderem alimentar a parte elétrica de um automóvel, ela tem que fornecer corrente elétrica contínua para os componentes elétricos do teu carro. A ignição, as lâmpadas, né, para ligar o ar-condicionado. As células fotovoltaicas, quando elas absorvem a energia proveniente do sol e convertem em energia elétrica, aí, é claro, estou falando assim de forma bem resumida, essa corrente elétrica que vai para a rede de distribuição ali vai ser contínua. Perdão, a corrente elétrica que vem da placa vai ser contínua. E o carregador de celular? A corrente elétrica que vai do carregador para o seu celular é contínua, não pode ser alternada. Coitado, teu celular vai explodir. Tá bom? Certo? Se for alternado. Aplicações, importante. Dispositivos eletrônicos portáteis, né, pequenos, como laptops, celulares e tablets que utilizam baterias, né? O teu computador, o teu tablet, a corrente elétrica que vai da bateria para funcionar o aparelho é contínua, tá bom? Veículos elétricos, né? As baterias fornecem corrente contínua para alimentar os motores. Anota, gente, anota tudo isso aí, porque em um item do Enem ele vai elaborar em cima dessas coisas, né? Aplicações, né? Que tipo de corrente, como é que funciona, entendeu? Sistemas de energia solar, né? Sistema de energia solar. A energia gerada pelos painéis solares é corrente contínua, é através de corrente contínua, né? Equipamentos automotivos, né, para alimentar as luzes, rádios e outros sistemas do carro, né? Corrente elétrica contínua. Quais são as vantagens? Outra coisa, vantagens da corrente contínua. Armazenamento eficiente de energia. Muito fácil armazenar energia através da corrente contínua, né? Por exemplo, a bateria do teu computador, né? A bateria do teu computador não vai ter que ser carregada para depois fazer o teu computador funcionar? Então ele armazena energia. E como é que essa energia chega até ele? Através da corrente contínua. É ideal para armazenar energia em baterias e pilhas, pois o fluxo unidirecional facilita o armazenamento. Outra vantagem, controle facilitado em eletrônica. Em circuitos eletrônicos, a corrente contínua é mais fácil de controlar, pois sua polaridade constante simplifica o design e a operação dos componentes. Já viu que a bateria tem um polo positivo e negativo? Sempre vai ser positivo e negativo, não vão se alternar, certo? Segurança em baixa tensão. E isso, gente. As correntes contínuas geralmente são produzidas em baixa tensão. Por exemplo, uma pilha 1,5 volts, uma bateria 12 volts, né? A bateria do teu computador, acho que é 19 volts. Né? É diferente da rede elétrica, que é a corrente alternada, que ali é 110 ou 220 volts ou para mais, né? Então, em aplicações a baixa tensão, a corrente contínua geralmente é mais segura, pois não há variação da polaridade, diminuindo riscos de choques intensos.
Fornecimento de tensão estável, né? Não tem assim picos, né, de tensão ali. A corrente contínua fornece uma tensão constante, ó, tá? Que é crucial para o funcionamento adequado de muitos dispositivos eletrônicos, porque eles são sensíveis, né? A placa do celular, a placa-mãe de computador são sensíveis e requerem uma alimentação estável, né? Outras, aqui não é vantagem, é vantagem, não, botei A, né? Seria a letra E. Menos interferência eletromagnética, né? No caso, a corrente contínua não produz muito isso, né? Então não modifica muita coisa, sistema de comunicação, por exemplo. Geração limpa de fontes renováveis, por exemplo, os painéis solares, gera eletricidade essencial, oferecendo uma fonte de energia limpa e renovável, né? Não tem assim um dano grande na natureza, né? A produção de energia em placas voltaicas, né? E as desvantagens? Bom, vamos lá. Ineficiência na transmissão de longas distâncias. É muito difícil você transmitir a energia elétrica através de corrente contínua a longas distâncias, tá bom? Sofre muitas perdas, né, ao longo do caminho. Dificuldade e custo de transformação de tensão, né? Aumentar e diminuir a tensão do é um processo mais complexo e caro, em comparação ao CA, que é a corrente alternada, que utiliza transformadores mais eficientes. Vai estudar isso também, transformadores, tá bom, gente? Geração de larga escala mais complexa, tá bom? Gerar quantidade de CC em usinas elétricas pode ser mais desafiador e menos eficiente. Infraestrutura menos desenvolvida para transmissão, tá? A infraestrutura global de distribuição de energia elétrica é predominantemente baseada em corrente alternada, tá bom? São as desvantagens. Já a corrente alternada, não, gente, olha só. A corrente alternada, na corrente alternada, a direção do fluxo dos elétrons inverte periodicamente. Gente, quando eu falo periodicamente, é intervalo de tempos bem definidos, tá bom? Isso significa que os elétrons se movem em um sentido e depois em sentido oposto, oscilando em torno de uma posição média. Essa direção também causa alternância da polaridade. Ó. Você percebe que os elétrons agora estão indo e voltando assim, ó, para cá e para cá. Estão indo e voltando assim, ó. Estão indo e voltando. Por quê? Porque uma hora isso aqui é positivo, depois é negativo, e aqui do outro lado, uma hora é positivo, depois é negativo, ou seja, a polaridade sempre fica invertendo. 60 vezes por segundo. Geralmente, né? Ou 50 vezes por segundo, dependendo da usina geradora de eletricidade disso aí. Fontes de geração. A corrente alternada é gerada principalmente por fontes geradoras de usina de eletricidade. A usina hidrelétrica, a usina eólica, a usina nuclear, tá bom? A usina geotérmica são fontes de corrente elétrica alternada. Aplicações. Redes elétricas de distribuição, né, para alimentar residências, comércios e indústrias. Ou seja, na tua casa, a corrente elétrica que chega para você alimentar os aparelhos eletrônicos é a corrente alternada, tá? Eletrodoméstico funciona com corrente alternada. Agora, é claro, tem alguns que funcionam com corrente contínua, mas são poucos. Motores elétricos, amplamente utilizados em aplicações industriais e domésticas também, né? Aqui as aplicações. Vantagem, transmissão eficiente a longas distâncias. É aí que tá, gente. O Enem pode cobrar isso aí, uma vantagem e desvantagem da corrente alternada em comparação à corrente contínua. Então, uma das vantagens da corrente alternada é essa transmissão eficiente a longas distâncias. É por isso que a eletricidade vem aqueles cabos de alta tensão que vem passando assim em cidades, em fazendas, assim, né? A longas distâncias, desde a da usina geradora de eletricidade até as nossas residências, tá bom? Facilidade de transformação de tensão. Você pode mexer facilmente 110, 220, né? Permite adaptar tensão para diferentes aplicações, né? Geração em larga escala facilitada, né? É um processo, ó, a geração de CA em usinas elétricas é um processo bem estabelecido, né? E eficiente em comparação à corrente contínua, tá bom? Ainda, vantagens, ampla gama de aplicações, né? Em todos os aparelhos da tua casa, praticamente a maioria, né? Um ar-condicionado, uma geladeira, uma televisão, uma lâmpada, né? Um ventilador, funciona em corrente alternada, tá? Infraestrutura bem estabelecida para transmissão, né? A rede de distribuição de energia elétrica global é predominantemente, né, baseada em CA. Desvantagens, maior risco de choque elétrico em certas situações, né? É diferente tu pegar um choque elétrico de uma bateria de 12 volts e da tomada da tua casa de 120 volts, né? A porrada é maior em 120 volts, né? Certo? Interferência eletromagnética é maior
influencia muito nos aparelhos, né? A desvantagem, necessidade de conversão para ACC em muitos dispositivos, né? Porque celulares, a gente sabe que tem muito celular no mundo, né? Computadores, laptops, né? Tablets, eles precisam de corrente contínua. Aí vai ter que converter a alternada para contínua. Aí precisa ter a função, a bateria, o carregador, né? Tá aqui, ó. Portanto, é necessário o uso de fontes, ó, o uso de fontes de alimentação ou adaptadores para converter CA da rede elétrica em CC, tá? Não é eficiente para armazenamento direto em baterias, tá? É difícil você armazenar corrente alternada em bateria. E é isso, gente. Então, anota direitinho, faça um pause aí, né, nos vídeos, vão anotando, monte seu esqueminha, pegue... Gente, eu gosto de orientar meus alunos da seguinte forma. Pega um caderno só para estudar física, tá bom? Para o nosso curso aqui, tá? Para você anotar direitinho, somente para física. Um caderno grande assim, só para física, porque a gente vai anotar muito, vai resolver muitas questões. As nossas apostilas, elas têm no mínimo 50 itens cada uma. Então, aí, uma aula de um curso de eletrodinâmica, sei lá, em 12 aulas, tem 50 questões no mínimo, cada lista, e daí tu tem 600 questões, né? Só de eletrodinâmica. E é isso, gente. Na próxima aula a gente vai resolver as questões desse tópico, somente desse tópico, tá bom? Questões, é claro, do Enem, porque a gente eu estou te ajudando aqui para você fazer uma boa prova do Enem e questões análogas, tá bom? Então, é um curso completo, uma preparação completa para você passar em medicina e qualquer outro curso, tá bom, gente? Da sua escolha. Tudo bem? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Um beijo e aguardo você na nossa próxima aula de resolução de questões desse assunto, tá bom? Não esquece, eu vou te ajudar a dominar a física que cai no Enem. Gente, tchau, tchau!